Aleluia. Agora vamos ficar de pé. Eu queria que você lesse um versículo da palavra de Deus comigo. Prometo de ser bem prático. Daqui a pouco também o Rafael e a Tassi e minha netinha. Aliás, o Rafael e a Tassi estão voltando. Chegaram aqui dia 22, eles dois estão voltando, está deixando a netinha comigo. E eu louvo a Deus por isso. Está aqui também esse casal lindo aqui. Esse Otávio é lindo, hein? Ele e a Bárbara são lindos demais, noivaram. Que coisa linda, gente. Olha que maravilha, né? E eu estou muito feliz, viu, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. O Salmo de número 143. Salmo de número 143. Daqui mais uns 7 salmos, se encerra os salmos, né? E a gente, ao longo desse livro, que você medita, você mergulha nele, como você é abençoado, né? Esses cânticos. Salmo 143, apenas o versículo 10. Apenas o versículo 10. O que eu quero ministrar para os irmãos hoje tem como tema a vontade de Deus. A vontade de Deus. E esse versículo, eu trouxe um isolamento nele aqui para esse tema, certo? Esse Salmo 143, ele fala de uma súplica do salmista, mas eu queria que você meditasse comigo os minutos que nós teremos aqui, nesse versículo 10. Diz assim, ó: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Parte B do versículo. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Eu vou repetir, você que está acompanhando aí na sua Bíblia. Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Parte B. Guie-me o teu espírito por terreno plano. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Espírito Santo, nós sabemos, meu Deus, que a palavra é do Senhor. Por isso, coloque mel nos meus lábios, para que venha destilhar aquilo que o Senhor quer ministrar para cada um de nós, como o Senhor já ministrou no meu coração e no meu espírito, em nome de Jesus. Poder sentar, meus queridos. Como sempre eu falo, todas as vezes que é nos dada a oportunidade de ministrar, e isso agora vai aumentar mais, com o novo culto de quinta-feira, que vai ser uma bênção, a gente sempre carrega a responsabilidade do que falar para a igreja. Qual é o assunto que Deus quer ministrar no coração da igreja? Porque a responsabilidade aqui, ela é grande. Porque algumas pessoas aqui, e eu afirmo já pelo Espírito de Deus, que já fizeram um propósito. Eu quero ver o que Deus vai falar comigo para o ano de 2025. Sabemos que nós temos uma direção, o ano do ser profundo. Mas sempre no início do primeiro culto do ano, é natural que o cristão diz, essa primeira palavra, eu quero que Deus fale comigo. Então isso cresce uma responsabilidade a partir da pessoa que abre o culto, como foi o próprio Rafael. Já é uma responsabilidade sobre ele. Na verdade é uma responsabilidade sobre o Ismarley, que é líder do louvor. Qual é o louvor que vai tocar? Porque, irmãos, ao longo do tempo você aprende. Tem pessoas que dizem assim, eu vou chegar lá e quero que Deus fale comigo já no louvor. Quem foi abençoado no louvor aqui que Deus falou, dá um glória a Deus aí. Está vendo? É assim mesmo. Então, Senhor, o que eu vou falar para os meus irmãos? O que eu vou compartilhar com a igreja? E Deus ministrou muito forte nesse versículo. Fale da minha vontade. E eu posso não ser a pessoa assim que venha trazer com eloquência, com uma explicação profunda, com uma hermenêutica profunda, uma homilética profunda, mas uma coisa eu quero passar para você. Esse tema ecoou dentro de mim. Porque para ser profundo, eu preciso fazer a vontade de Deus. Glória ou não glória? Eu preciso fazer a vontade de Deus. Se eu não fizer a vontade de Deus no dia a dia, jamais eu serei profundo. Eu não consigo. Vai ficar as águas sempre no tornozelo, no máximo subir ao joelho. Eu não vou mergulhar naquilo que Deus quer. Então, Senhor, que responsabilidade falar da tua vontade. A vontade de Deus. Irmãos, nós vivemos num tempo, você que é dessa geração, qual a geração? X, Y, Z, sei lá.
mas as outras gerações também, mas principalmente a atual, de pessoas que se posicionam fazendo tudo o que tem dentro de si como capacidade. E isso é perigoso, porque se eu sei falar em japonês, eu não vou pedir ninguém que me ajude quando eu viajar para o Japão. Mas eu corro o risco de chegar no Japão e errar com algumas bobeiras, achando que sou bom naquilo. Então vivemos num mundo de pessoas inteligentes, literalmente, cresceram no conhecimento, aprenderam tanta coisa na vida secular, mas erram por não fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, muitas vezes, não é o que você quer. Porque nós aprendemos ao longo da vida que o não de Deus, muitas vezes, por que não dizer quase todas as vezes, é um sim. Quando Deus diz não, é um sim. Fazer a vontade de Deus é um desafio. Porque se eu fizer a vontade de Deus, irmãos, eu vou alcançar os propósitos dele na minha vida. E eu sei que você tem propósitos. Irmãos, eu queria louvar a Deus aqui pela vida da família do irmão Pedro Martins. Meu Deus, eles realizaram um sonho, só o casal, os filhos ficaram. Mateus vai outra oportunidade. Atravessaram o oceano, foram para a Europa. Vocês não tiveram o privilégio, mas eu tive. Ele mandava as fotos onde ele passava. Eles só viam o rostinho deles dois jogando neve um no outro lá. Irmãos, é tão bom realizar sonhos. Mas por que eles realizaram sonho? Porque eles estão procurando andar na vontade de Deus. Aquilo parecia impossível. E irmãos, sair daqui para um outro país não é fácil. Pode ser fácil para algumas pessoas, evidentemente, né? Mas no geral não é fácil. Realizou um sonho, porque ele anda na vontade de Deus. Você pode dizer amém, irmãos? Então, o Senhor me trouxe essa palavra. E esse versículo, dividindo ele em duas partes, a primeira coisa que o salmista Davi, ele fala: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois, Senhor, tu és o meu Deus. Olha que simplicidade desse salmista aqui. Meu Deus, vamos fazer numericamente o tanto de salmo que ele fez até chegar ao 143. Tem uns 51 onde ele se arrepende, onde ele diz: eu pequei, em pecado eu fui gerado. Tanta coisa que ele escreve. Ele escreve os salmos, ele escreve o 23, que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Tanta coisa. Agora ele chega no salmo 43. Eu divido esse versículo em duas partes. Ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. E quantas experiências esse homem teve, irmãos? Davi, ele não estava dando um passo sem saber a vontade de Deus para a vida dele. Por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, já está escrito que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele procurou fazer a vontade de Deus. E ele está envelhecendo aqui, está chegando os anos tenros, a vida tenra, está chegando a velhice, mas ele continua dizendo: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Não tem como errar em 2025 se você se humilhar. Porque se humilhar é diferente de ser humilhado. É se colocar na posição de depender de Deus. Colocar na posição de fazer a vontade de Deus. Irmãos, se fosse dar um microfone a cada um de nós aqui, o tanto de plano que você tem na sua cabeça, e é de Deus. Provérbios 16, versículo 1 diz que o homem faz plano. Quantos sonhos está aí dentro? Quantas estratégias você está sonhando e tentando desenhar? Como que eu vou desenvolver isso para alcançar o meu propósito de 2025? Você está usando aquilo que você aprendeu, a sua experiência, a sua estrutura, o meio que você vive? Eu tenho um amigo que ele tem tantas carretas e eu estou querendo ser motorista, eu vou atrás dele. Eu tenho um amigo que trabalha está fazendo confecções para camisa e eu sou bom nisso, eu quero pedir ajuda para ele. Tantos planos. Mas se você não tiver na vontade de Deus, esses planos não vão se realizar. Eu preciso ter essa simplicidade, essa humildade, de fazer como Davi está fazendo aqui. Senhor, me ensina. Ele está usando o verbo de maior simplicidade na vida do cristão, é pedir ajuda, pedir ensinamento. Quantas foram as pessoas que tentaram sozinhas, sem saber de nada, e se arrebentaram lá na frente, porque não pediu para alguém ensinar? Davi está pedindo para Deus. Na parte B do versículo ele diz assim: guie-me, Senhor. Olha o que ele diz lá: guie-me, Senhor,
o teu bom espírito por terrenos planos. Ou seja, não me deixe desviar, não me deixe pisar em falso, não me deixe sair dos teus caminhos, não me deixe fazer aquilo que não é do teu agrado. E você sabe, irmãos, e eu te afirmo categoricamente, eu já estava no meu espírito para falar isso. Algumas pessoas entraram errando 2025, pisando em falso, andando em terrenos escorregadios, fazendo coisas que não agradaram o Senhor. E hoje é Santa Ceia, é dia, como nós aprendemos lá atrás com o pastor Álvaro, nosso pastor, é dia de trocar as vestes, de nos limpar, para que 2025 nós possamos entrar nessa profundidade, sermos profundos no seu propósito. Por isso que no final da ministração aqui nós vamos ter um momento de arrependimento, onde você vai se restaurar diante de Deus, se acertar naquela besteirinha que você fez, você sabe. E muitas vezes a gente faz coisas que parecem simples aos nossos olhos, mas tudo isso desloca e atrapalha o bom plano de Deus. Então Davi, ele disse: Senhor, me guia, depois agora me leva para caminhos prontos, aliás, caminhos retos, planos. E ele está usando aqui o que diz lá no livro de João, no capítulo 14, onde Deus, o Senhor Jesus, vai e diz que não vos deixarei órfão, e deixarei sobre vós um espírito, o espírito da verdade que o mundo não conhece. Uma das características desse espírito é que ele vai ser o teu guia. Aqui Davi já estava falando o que o Espírito Santo ia ser nos dias de hoje. Guia, para que a gente não se perca. Ô meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa região sul, eu vou dizer uma frase que a Socorrinha sempre a gente fala, é os Estados Unidos do Brasil. Aqui, ó. Se nós formos também mais uma vez dar um microfone para cada um de vocês, se ver a quantidade de pessoas que tem aqui de Brusque, é bem pouco. Não vou nem pedir para levantar a mão. A maioria é de fora, porque é um lugar de oportunidade. Aqui é um lugar de bênção. Não estou falando só de Brusque, é do sul do Brasil. Claro que a gente vai filtrando, particularmente Santa Catarina, particularmente Brusque. Agora, se eu não ouvir o que o Espírito de Deus fala comigo, para me seguir na vontade dEle, e através do Espírito Santo andar em terrenos planos, não adianta. Não adianta. Aí aquele negócio, muda de região geográfica, mas não muda espiritualmente. Continua a mesma pessoa. Eu preciso que Deus faça transformação na minha vida, para que eu ande no Espírito e faça a vontade dEle. Então, queridos, o que Deus ministrou para mim nesse Espírito aqui, aliás, nesse versículo aqui, é ver um homem de tanta experiência, olhar para cima e dizer assim: Senhor, ensina-me, por favor, meu Deus, a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. E nós vamos aqui no decorrer, eu anotei aqui, algumas das principais vontades de Deus para nós. São inúmeras. A vontade de Deus para nós é inúmeras. Aguenta aí, fica quietinho, daqui a pouco nós vamos cear. Mas a vontade de Deus, elas são incontáveis. Quando João escreve ali no último versículo do capítulo 21 do livro de João, versículo 25, quando ele diz assim, que se fosse anotar num caderno, num papel, tudo que Jesus fez, o mundo inteiro não caberia. Oh, meu irmão, só de promessas a Bíblia fala cerca de 8.000 contidas nela. Tem muita coisa que o Senhor quer que a gente faça e que a gente não faz. Eu tirei aqui 2, 3, para falar quais são as principais vontades de Deus para nós. Mas é muitas coisas que Deus tem, e às vezes a gente perde por coisinhas pequenas. Lembra quando a gente aprendeu aqui do ano 2023, 2024, que ninguém tropeça numa pedra gigante, o tropeço está sempre numa pedra pequena. São as coisas pequenas, são as coisas minúsculas, que parece que não precisa eu fazer a vontade de Deus, eu posso conduzir isso, que tudo cai de água abaixo. E nós somos profissionais disso, nós cristãos principalmente. Qualquer coisinha nos entristece, qualquer coisinha a gente cai fora do plano de Deus, da vontade de Deus.
Qualquer coisinha, o pastor que lidera não pode falar desse tantinho assim, que vai entender desse tantão. E Deus naquele momento está tratando com aquela pessoa, está falando coisas que ele não queria ouvir. Porque o verdadeiro evangelho não é pregar o que você quer ouvir. O verdadeiro evangelho é pregar o que Deus quer que você escute. A verdadeira ministração é essa, é pregar aquilo que Deus quer que você escute. Porque os planos do Senhor são maiores que o nosso. Você pode dar uma glória a Deus? E pode dar uma salva de palmas para Ele também? E a gente perde por coisinhas bobinhas, coisas pequenas, sabe? E isso começa dentro de casa. Então eu fiz uma anotação de alguns principais vontades de Deus para nós. E a primeira para mim, que eu coloquei aqui. Para que a gente ande na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? A primeira, no meu entendimento aqui, foi conhecer e amar a Deus. Lembra de Jó que falou? Eu só conhecia de ouvir falar. Tem muita gente que está inserida nesse contexto. A vontade de Deus é que você conheça e ame. E ame. Porque uma das características denominada a Deus é que Ele é amor. Entre tantos nomes que o Senhor tem, um deles é que Deus é amor. Então o Senhor quer que eu o ame, mas acima de tudo, que eu conheça. Não viva uma vida rasa, conhecendo Deus porque o teu líder do GA conhece. Não viva no raso, conhecendo a Deus porque seu pai e sua mãe conhecem. A salvação ela é individual. Quando a última trombeta tocar, 2 Coríntios 15, fala lá. Ao soar da última trombeta, nós seremos transformados. Seremos chamados, arregimentados. E qual é a vontade que Deus quer? É que eu conheça. Porque quando eu conheço a Deus, a minha vida particular com Ele muda em todos os sentidos. Por isso que, de novo, João escreve no capítulo 8, versículo 32. Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E a primeira que eu enumerei é conhecer a Deus e amar a Deus. Por favor, Jonathan, coloca aí 1 João, capítulo 4, por favor. No versículo 8. Olha o que diz lá. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E se eu sou a sua imagem e semelhança, eu tenho que ser também amor. Então eu tenho que conhecer através do amor. Porque quem não ama, não conhece a Deus. No livro do Evangelho de João, não é 1 João, no capítulo 17, versículo 3, quando Jesus está fazendo aquela oração sacerdotal que nós conhecemos, antes dele ser assunto ao céu, olha o que é que ele escreve. Capítulo 17, versículo 3. Ele diz assim, eu neles, Pai, estava se referindo às pessoas que ele trouxe, e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, assim como amaste a mim. Então eu preciso me relacionar com essa amizade, com esse amor, porque Deus é amor. Por isso eu coloquei como primeiro lugar que o princípio de Deus para o homem fazer a sua vontade é que o conheça e ame assim como ele amou. Eu preciso amar o que está errado. Amar quem é tudo certo, faz tudo certinho, é fácil. Você precisa amar o assassino. Você precisa amar o pedófilo. Você precisa amar o adúltero. Você precisa amar o assaltante. Você precisa amar aquele que bateu na esposa, que bate na esposa. Você tem que amar. Porque por que Deus quer que uma das vontades que Ele quer que a gente faça é o conhecê-lo? Porque quando você conhece, você fica manso. Toda aquela ignorância que a gente traz do mundo, que a própria palavra diz que Deus não leva em conta, aquela brutalidade, onde a gente trabalhava ferro com ferro, 2 mais 2 é inegociável, é 5 e acabou, porque eu estou falando que é 5. Toda essa ignorância braba, ela perde, ela tem que ser diluída, quando eu começo a conhecer o Deus que eu sirvo.
Eu não vou passar, irmãos, uma imagem de um Deus que eu não tenho conhecimento, que eu não ame o suficiente para falar chorando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Até hoje, já ficando velhinho, chegando um tempinho já, pregando o evangelho esses anos todos, quando eu começo a falar do amor de Jesus para alguém, eu começo a chorar. Eu começo a sentir um desejo de choro. E eu muitas vezes escondo. Mas sabe por que eu choro? Não é para constranger quem está me ouvindo. É porque eu conheço o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira que matou seu filho. Porque Ele enviou o seu único, a Bíblia diz unigênito, para que Ele morresse por nós. Que amor é esse? E às vezes a gente não ama por besteira. Às vezes na família uma discussão fica intrigado pro resto da vida. Um filho que não fala mais com o pai, um pai que não fala mais com o filho, morre, vai embora, leva os problemas consigo, porque não conhece a Deus. Então a vontade do Senhor é que eu conheça o seu amor e saiba quem é Ele. Saiba quem é Ele. Ô irmãos, eu estou falando porque eu estou pregando aqui, mas talvez seja a sua história também. Quantas injustiças eu sofri na vida. Quantas coisas eu já passei nessa vida. Hoje eu estava com o Zé Bob e compartilhava um pouquinho com ele. Eu pensei que não ia aguentar. Eu pensei que ia morrer. Eu pensei que era o fim. Me entreguei com minha esposa e 3 filhos pequenos. Quantas vezes eu levei água na cara para bater na porta para falar desse Deus amoroso. Quantas vezes fui rejeitado por líderes. Quantas vezes fui dentro de casa, na própria família, questionado, porque abri de mão de um bem e semeei no reino de Deus. Ao ponto de não ficar falando comigo, sem ficar falando comigo. Então às vezes eu estou pregando e eu tenho que dar uma controlada, porque eu começo a chorar, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E assim você precisa ser. Depois, próximo que eu anotei, depois de conhecê-lo e amá-lo, uma das vontades que Deus quer é que você se aproxime dele. Você pode dizer amém? Meu Deus, como Deus usou a vida do nosso pastor para trazer esse tema. Porque é só na profundidade, na busca com Deus, no envolvimento com Deus, que você consegue se aproximar dele. Porque o mundo, o propósito do diabo, a Bíblia diz lá em João 10, versículo 9, em diante, diz assim, que o diabo veio para fazer 3 coisas básicas: matar, roubar e destruir. Esse é o papel do diabo. E ele não desiste. A Bíblia diz que ele trabalha 24 horas. Não interessa o tempo. Por isso que o cristão tem que estar em dia todo o tempo. O diabo, ele não tem problema com ele, ele tem paciência de esperar 40 anos para derrubar um cristão. Às vezes eu já vi, você já viu também, quantos homens de Deus caíram já com 40 anos de ministério. 40 anos servindo a Deus, levando vidas, chorando com pessoas, estando ali com as pessoas, meu Deus, dando a vida. Aquilo que nós aprendemos aqui na igreja, não é como começa e sim como termina. Mas, por viver distante de Deus, por ser técnico na pregação, pregar uma pregação técnica, porque irmãos, a coisa mais fácil do mundo é pregar a palavra, tecnicamente, sem unção, sem graça, sem sentir a presença de Deus. A coisa mais triste, e é fácil. O Fabinho dá aula, ele tem um curso de vendedores. Você que é vendedor, você sabe disso, como é bom trabalhar. A gente tem o que falar. Meu Deus, quanto mais a Bíblia, irmãos. 66 livros, ricos em assuntos. Aonde você abrir, você corre o risco de ter uma mensagem. Claro que a gente não faz isso, mas você colocar o dedo ali, tem alguma coisa para falar em cima da Bíblia. Muitos homens que aparentemente trazem uma boa aplicação, mas não têm a proximidade com Deus. Porque o segredo não é pregar, o segredo é viver aquilo que prega. É pregar o que vive e viver o que prega. Esse que é o segredo. Então é uma das
vontade mais importante do Senhor é que você conheça e se aproxime dele. Eu queria ler versículo, Hebreus no capítulo 10, versículo 22, Jonathan, por favor. Bem conhecido o versículo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, porque Deus é fé. Você nunca pegou na mão do Senhor, mas você crê que Ele existe, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência, a consciência má, e o nosso corpo foi lavado com a água pura que é a palavra do Senhor. Aproximemo-nos, vamos estar perto do Senhor. A gente tem fases, e você sabe o que eu vou te falar. Você vai crescendo nas intimidades. Eu já fui de monte, já vi gravetinha acendendo, né? Eu já vi várias coisas acontecerem. A gente vai vivendo e vai vendo as coisas, mas chega um tempo, eu não sei se é porque você acostuma, sabe? Ou eu acho que Deus gera a oportunidade para outros sentir o que você sente. Mas uma coisa eu sempre percebi: todas as vezes que eu não via o gravetinho acender, todas as vezes que ele não acendia, é porque eu não estava próximo de Deus. Porque, irmãos, eu já disse pregando aqui como pastor de vocês, eu já disse e vou sempre repetir: quantas vezes eu estava dentro da igreja desviado do Senhor, ao longo dessas décadas servindo a Deus, dentro da igreja, e hoje está cheio de pessoas desviadas dentro da igreja. Mas de que forma? Distante dele, fora, não está próximo de Deus, mas está ali sentadinho, sabe? Só Deus e Ele sabe o quanto aquela pessoa está errada. E se Jesus vier naquela hora, vai ficar. Então aqui o escritor, ele fala assim, com propriedade, lá em Hebreus: por favor, se aproxime de Deus com um coração sincero, ou seja, sendo profundo naquilo que Deus quer. Começando essa semana, a Aline falou assim: pastor, uma coisa que me chamou a atenção no vídeo da nossa palavra de 2025, foi quando o pastor Abel, ele diz assim, que as águas do fundo do mar, elas são bem calminhas. O movimento das ondas maiores são na face da água. E eu, entre tantos trabalhos que eu tive, eu trabalhei em plataforma de petróleo. E eu trabalhei numa plataforma de 3 andares. E nas plataformas de petróleo, o primeiro andar é o primeiro que aparece, na flor da água. O segundo desce, e o terceiro, que seria o primeiro em terra, ele é o último. E eu trabalhava de sol a sol. E quando eu ia dormir, a minha beliche era encostada à parede de ferro, lá, sei lá que material aquele lá da plataforma. E tinha uma janela assim, ó, de vidro forte, parecia aquela janela de avião, com aquele vidro forte. Eu estava lá. E quando eu ia cochilando, às vezes que eu olhava, era um colega de trabalho, às vezes soldador, ia soldar alguma coisa lá embaixo, que eu olhava. Aí ele fazia. Depois eu perguntava para ele: rapaz, mas que calma, sei lá no fundo do mar. Ele disse: pastor, não era pastor. Ô Itamar, lá embaixo não tem onda, lá embaixo tudo é calmo. Então só por isso você já entendeu o que Deus quer para você em 25. Se aprofunde, seja profundo, recanto rocabás, sai das ondas grandes, sai dessas tempestades malignas, mergulha fundo, vai lá embaixo, que é o que Deus tem para você. E essa é a vontade do Senhor. Depois também o Senhor ministrando no meu espírito, o que é a vontade de Deus para nós? Uma delas, que o homem experimente a sua vontade. Olha que coisa, uma das vontades de Deus é que o homem, nós cristãos, experimente a sua vontade.
Só isso, que você experimente a sua vontade. E nós sabemos qual é a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 12, muito conhecido por você. Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. É Romanos 12, 2. Perdão, se você entendeu 12 aí, acho que a voz da gente vai ficando assim na idade, assim mesmo. É Romanos 12, 2. Agora, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não seja igual às pessoas do mundo. Não foi você que escolheu, foi Jesus que te chamou. No padrão que é esse mundo. Mas transformai-vos. Mude pela renovação disso aqui, ó. Seja inteligente. Tenha seu culto racional. Para que vocês experimentem. Olha que a vontade de Deus. Aleluia. Experimente o quê? A boa e agradável, perfeita o quê? Vontade de Deus. Você pode dar outra salva de palmas para Ele? Fecha a Bíblia e vamos embora. Porque isso era o suficiente para nós sair daqui prontinho, entendendo que Deus, a vontade dEle, é que eu experimente a sua vontade, que é perfeita e agradável. O que Deus está falando com você? O que Deus está ministrando em você? Só a teologia? E a intimidade? O que Deus está semeando para você? Nós procuramos aqui na comunidade, para os nossos visitantes entender, a não andar manco. O que é manco? É um lado tem uma coisa, do outro lado não tem, né? Nós tentamos andar assim, ó. Sabe aquele versículo que Jesus diz assim: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus? A gente procura conhecer e ter poder. Por isso que a comunidade Nova Aliança anda assim, ó, retinha. Glória a Deus. Conhece e exerce o poder. Então não adianta. Alguns aqui sabem que teve o tempo que ia começar o culto, ficamos de pé. Era meia hora de línguas estranhas. Mas por quê? Não tinha nenhuma palavra, não tinha conhecimento de nada. Fiquemos de pé. Aí explodia aquela unção. Faltava o conhecimento. Está errado? Não. Mas a gente, né? Então, experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outra vontade de Deus, irmãos. E essa é uma grande dificuldade para nós, para todos nós. A santificação. A vontade de Deus é que eu e você se santifique. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Deus é santo. Deus é puro. Deus é perfeito. Homem nenhum viu a face dele. Ele é perfeito. Ele é puro. Ele é limpo. Ele não se contamina. Deus é perfeito. E eu só vou falar com Deus quando eu alcançar níveis de santidade. Vou ser 100%? Não. Mas eu preciso entender que eu preciso me santificar, se aproximar de Deus, para que as coisas comecem a acontecer na minha vida e eu entre nesse ambiente de profundidade. E por último, que eu anotei, uma das vontades do Senhor, e isso aí nós vamos carregar todo o tempo no nosso coração, na nossa mente, dentro da nossa Bíblia, na carteira, aonde for. A vontade principal do Senhor é que todo homem seja salvo. Todo homem. Aquele vizinho meu, você pode pensar aí, aquele ali não tem jeito não. Tem. Tem sim. Aquela minha patroa, aquela ali, meu Deus, tem jeito sim. A vontade do Senhor é que todo homem seja salvo. Nós entendemos que a salvação é para todos, mas sabemos também que nem todos serão salvos. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nesse momento, 8h07, tem um missionário em algum lugar, levando a palavra para alguém que, teoricamente, jamais se converteria. Jamais ele queria a salvação. Alguns aqui sabem, talvez a maioria, talvez todos, a Índia é um dos campos terríveis para o evangelismo. Eu tenho um casal de amigo pastor que nós trabalhávamos juntos, está lá há anos. As pessoas não querem ser salvas.
E quando você se identifica para Ele, depois de você estar junto com Ele e dizer quem é seu Deus, você disser, meu Deus é o Senhor Jesus. Ele salva. Ele morreu para te salvar, Ele quer salvar a tua vida. Ele diz, não, eu não quero. Eu tenho o meu Deus. São milhões de deuses. Milhões de deuses. Mas o Senhor quer que todo homem seja salvo. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, está escrito assim, no livro de 1 Timóteo, o processo do crescimento dele. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Versículo 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Todos, indistintamente. E que em seguida eles cheguem ao conhecimento disso aqui, ó, da verdade. Então a salvação é para todos. A vontade de Deus está aberta para todos. Vamos começar 2025 fazendo a vontade de Deus. Deixa que o resto Ele faz. Eu vejo pelo Espírito que tem coisas tão difíceis aqui que você precisa. Tanta coisa que você precisa para 2025. Entrega na mão do Senhor. Faça a vontade dEle. E Ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que você quer, segundo o propósito dEle. Sabe por quê? Porque no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 está dizendo assim, que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Todos têm acesso. Todos. Mas eu preciso fazer a vontade dEle. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé agora.